Vamos lá. Copa Cartólatras 2011. Tudo pronto para a 8ª etapa desta temporada que está sendo muito disputada. O grid de largada da primeira bateria já traz Anderson Alencar na pole position. Danilo Rabelo, Yandra Alencar e Aline Rabelo na sequência. Depois Samuel Rocha, Marcos Vinícius que larga da torre. João Vicente estreando no grupo, Arley Silva, Renato Martini, Charles Martins e Rodrigo Andreto voltando. Portanto, ali você vê o Marcos Vinícius largando da torre, cumprindo penalidade. 2 advertências nos cartólatras façam que você cumpra um stop and go, ou melhor, comece parado. Já largaram. Mantém à frente Anderson Alencar. O Danilo tenta por fora uma aproximação maior, traz sua esposa, Aline Rabelo na cola. Anderson Alencar líder. Mantém à frente Anderson Alencar. Danilo e Aline vem na sequência. E tenta a pressão. Já aparece o Arley Silva ali. Aí você vê o Marcos Vinícius passando. Largou. 5 segundos depois que o último passa da linha de largada, ele sai para tentar sua corrida de recuperação. É importante para completar a primeira volta, já abrindo grande vantagem Anderson Alencar. Abre Anderson na primeira posição. Depois Danilo, Aline. E ali aparece o Arley Silva em quarto lugar já. Largou muito bem o Arley Silva, pois largou lá no fundo. O Charles Martins também tenta uma corrida de recuperação. Charles que esteve ausente nas 2 últimas etapas. E ali o Arley Silva já vai tentar a ultrapassagem sobre a Aline Rabelo. Enquanto a gente vê as brigas mais para trás. Aí está o Charles fazendo uma ultrapassagem. Supera o Renato Martini. A Aline se mantém à frente do Arley de todas as maneiras. Uma pressão impressionante. Grande corrida faz a Aline de defesa nesse momento. Os 2 líderes abrem. O Danilo nem tanto, mas o Anderson Alencar disparou. Líder com muita tranquilidade, Anderson Alencar. Aí está. Tem para completar mais uma volta ali. A pressão forte do Arley Silva sobre a Aline Rabelo. Ele vem por fora agora. A Aline olha para tentar buscar uma melhor linha de defesa. E a pressão da Yandra agora é sobre os 2. A Yandra chegou na briga. Aline Rabelo sustentando a pressão de Arley Silva. Enquanto isso, a Yandra colou. E o Rodrigo Andreto sustentando-se à frente do Charles Martins numa outra disputa. Ali pela 6ª posição. O Arley vem, colocou por dentro. Não vai ter como a Aline se defender dessa vez. Colocou por dentro e faz a ultrapassagem. O Arley Silva assume a 3ª posição. A Aline ainda tenta sustentar à frente em relação a Yandra. Rodrigo Andreto se defende dos ataques de Charles Martins. Enquanto isso, o líder dispara. Anderson Alencar. Vem o Charles para cima do Renato Martins. Para buscar uma ultrapassagem, colocou por dentro. Grande ultrapassagem do Charles. E olha a pressão que a Aline sofre agora. Aline Rabelo sustentando-se à frente do Rodrigo Andreto. O Rodrigo Andreto agora quem aperta a Aline Rabelo. Colocou por dentro, faz a ultrapassagem Rodrigo Andreto. E o Charles tenta, mas fica. E Yandra consegue manter-se à frente de Charles e de Renato. O João Vicente estreando está sofrendo. Muito intensas as brigas ali. O Charles colocou por fora numa curva. Colocou por dentro na curva, mas fica por fora na seguinte. E aí ele vai tentar a ultrapassagem sobre Renato Martini, que força para cima de Yandra e ultrapassam. Os 2 superam a Yandra. Renato Martini e Charles Martins. Conquistando, portanto, mais uma posição. E a Aline foi superada pelo Rodrigo Andreto. Aí o líder da prova, Anderson Alencar. Bem tranquilo. Olha a diferença dele para o segundo colocado, que é o Danilo Rabelo. Já sofre pressão o Danilo. Já sofre pressão do Arley Silva. O Arley Silva, portanto, forçando tudo que pode para cima de Danilo Rabelo na briga para a 2ª posição. E a Yandra perdendo muitas posições nesse momento. Vai ficando para trás Yandra Alencar.
O líder da prova ainda é Anderson Alencar, aliás, sem sequer ser ameaçado. Muito à frente do segundo colocado, aliás, a briga pela segunda posição é a mais intensa nesse momento. E aí está, o Arley Silva faz a ultrapassagem, supera Danilo Rabelo e ganha a segunda posição. Nitidamente Danilo não tem como reagir, o kart dele não é tão forte em reta. Repare que nas acelerações ele fica um pouco. E aí o Charles Martins tentando ultrapassagem sobre a Aline Rabelo. O Arley e logo atrás Danilo Rabelo, segundo e terceiro colocados. Depois o Rodrigo Andretto, a Aline e o Charles. A Aline reclama. A Aline reclama dos toques de Charles Martins, que tem um kart mais forte, deve estar perdendo a paciência. E aí está. Mais uma disputa forte. Agora o Charles vem para cima do Danilo. Já superaram o Rodrigo Andretto. E olha só quem está aí. O líder da prova, Anderson Alencar, se aproxima do quarto e do terceiro colocado para colocar volta. Muito tranquilo, Anderson Alencar vem conquistar sua vitória. A não ser que tenha algum problema mais sério com o kart, deve sim conquistar sua vitória, a primeira no ano, Anderson Alencar. Aí está o líder da prova. Kart número 21. Fazendo uma corrida de tocada tranquila. O Danilo sendo pressionado pelo Charles. Vale um lugar no pódio. E o Charles vai colocar por dentro para fazer a ultrapassagem. A curva seguinte talvez o Danilo dê troco, mas não deu. Defendeu-se bem Charles e conquista a terceira posição. Grande ultrapassagem de Charles Martins. E o Danilo fez o que pôde. Tanto ele como a Aline lutaram e resistiram bravamente durante muitas voltas pressões de adversários. Charles Martins, portanto, é o terceiro colocado. O segundo é o Arley Silva. E o líder da prova, Anderson Alencar, esse aí. Muito tranquilo. Anderson Alencar. Uma volta à frente do terceiro colocado. Sei lá, mais 5 voltas ele passava o segundo colocado também. A bandeira branca vai ser mostrada ali, já está sendo mostrada para o líder Anderson Alencar. Abre a última volta. Kart número 21 de Anderson Alencar vem na ponta dos dedos. De ponta a ponta. Saiu na pole position. Faz melhor volta. Abre a vantagem. Quase uma volta à frente do segundo colocado, o Anderson Alencar. Vem mais lento, obviamente. Vem tocando na ponta dos dedos, Anderson Alencar. Últimas curvas. Mais uma para a esquerda e pintar na reta para comemorar. Aí está Anderson Alencar, entra na reta. Bandeira quadriculada para Anderson Alencar. Portanto, a vitória da primeira bateria fica com Anderson Alencar. Na segunda posição, aparece o Arley Silva. Em terceiro, Charles Martins. Quarto, Danilo Rabelo. Quinto, Marcos Vinícius. Sexto, Rodrigo Andretto. Sétimo, Renato Martini. Oitava, Aline Rabelo. Nona, Yandra Alencar. Décimo, Samuel Rocha. E o 11º lugar para o estreante João Vicente. Essa primeira bateria, portanto, consagrando o piloto Anderson Alencar, este que aparece na foto. Já vamos, portanto, para o grid de largada da segunda bateria, que traz na pole position Sérgio Desidério. A segunda posição de Roberto Eloy com Leonardo Rocha, Marcelo Chagas. Na sequência, Fernando Fernandes, Fernando Rodrigues, Vanderilo Júnior, Rafael Bruno, Vinícius Rodrigues, Luiz Antônio, Cleuber Monteiro, Vinícius Martini, Carlos José e José Antônio. O grid de largada, portanto, da segunda bateria. Normalmente temos corridas muito disputadas nessa segunda bateria. Já prontos para a largada, já foi dada a bandeira quadriculada. Sérgio mantém-se à frente, tenta o Roberto Eloy por fora, ganhou mais ação, mas a preferência de curva é de Sérgio. E o Leonardo vai forçar por dentro para buscar a segunda posição. E é isso que acontece. Sérgio líder. Leonardo vai para segundo. O Roberto Eloy tenta se defender do Fernando Fernandes. E ali, a gente tem que esperar um bom tempo para poder saber as posições definidas. Muita disputa nesse início de prova. Leonardo Rocha é o líder.
Assume a liderança, portanto, Leonardo. O Sérgio tenta colocar por dentro, mas veio mais forte Leonardo e mantém-se à frente. Leonardo Rocha completa a primeira volta na frente. Leonardo, Sérgio. E mais para trás, o Luiz Antônio ficou muito com o kart 20. Brigas intensas, o Rafael Bruno largando em 7º lugar. Tenta recuperar-se, ele e o Vinícius são os líderes do campeonato, estão mais para trás. 7º, 8º colocados nesse momento. O Vinícius tenta pressão sobre o Rafael Bruno e parece que vai fazer ultrapassagem. Leonardo, Sérgio mantendo-se à frente de Fernando Fernandes. Fernando Rodrigues vem mais para trás. O Luiz Antônio tenta se aproximar de novo. O Sérgio não deixa o Leonardo escapar, mas vai sofrer pressão do Marcelo Chagas. Aí está, Leonardo. Marcelo Chagas já força para cima do Sérgio. Fernando Fernandes, Fernando Rodrigues. Ali o Vinícius Rodrigues colocando por dentro para ultrapassar o Rafael. Aí está, Leonardo líder. Marcelo segundo, Sérgio, Fernando Fernandes. O Vinícius, depois Rafael, Roberto Eloy. Aí o Vanderlei com kart 4 sofrendo também. O novo líder é Marcelo Chagas. Supera seu primo. E olha o Sérgio também sendo ultrapassagem. O Vinícius, mas muitas ultrapassagens. Muitas ultrapassagens nesse momento da prova. O Vinícius supera o Rafael. O Fernando supera o Sérgio. E o Marcelo supera o Leonardo. Tudo praticamente na mesma curva. Os 6 primeiros. Portanto, Marcelo Chagas é o líder. Leonardo segundo. Fernando Fernandes. Sérgio já sofrendo pressão de Vinícius e de Rafael. Vinícius bota pressão para cima do Sérgio Desidério. Errou o Fernando Fernandes. Acabou dando espaço agora para que Sérgio se aproximasse, colocasse por dentro e fizesse a ultrapassagem. Gesticula, mas deixou uma brecha. E aí perdeu várias posições, porque espalhou muito. Foi tocado sim pelo Sérgio, mas na ultrapassagem normal de prova, acabou perdendo posições para Vinícius e quase perdeu para Rafael. O Vinícius agora quem vem para cima do Sérgio Desidério. A briga vale a 3ª posição. É um lugar no pódio. Luiz Antônio consegue recuperar-se, já superou o José Antônio. Olha o Vinícius, para cima do Sérgio. Fernando Fernandes sendo pressionado pelo Rafael. O Sérgio não consegue se livrar da pressão de Vinícius Rodrigues. Enquanto isso, os líderes Marcelo e Leonardo vão se distanciando. Vinícius Rodrigues vai para cima do Sérgio Desidério. Colado, o Rafael vem logo na sequência. Ali o Roberto Eloy passando. O Vanderilo e Luiz Antônio. Cai a pressão. Fernando Fernandes superado por Rafael Bruno também. Vem Rafael para cima do Vinícius, que tenta colocar por dentro em relação ao Sérgio, mas não consegue. O Sérgio mantém-se à frente. Está sofrendo um bocado o Sérgio Desidério a pressão. Olha o Rafael, vai colocar por dentro e fazer a ultrapassagem sobre Vinícius Rodrigues. Mas o Vinícius pode dar o troco. E ali mais para trás, a briga de Cleuber Monteiro, que também teve problemas. E consegue superar agora Carlos José. Aí está Cleuber Monteiro, kart número 17. O Sérgio foi superado pelo Rafael. Rafael Bruno assume a 3ª posição. Sérgio não conseguiu suportar a pressão de Rafael Bruno. E na sequência, agora quem aparece atrás do Sérgio parece ser o Fernando Fernandes, Fernando Rodrigues. Uma confusão terrível. Olha lá, o Sérgio se sustenta à frente, mas sofre um monte. Vinícius Rodrigues ficou um pouco. Perdeu a posição para Fernando Fernandes também. O Sérgio procura atrás, vê quem está atrás dele. Já é o 4º colocado. Que corrida, que dificuldade. O Sérgio vai ser superado de novo, mas mantém-se à frente. Aí está Rafael Bruno, já é o 3º e abre. Aí o líder na prova, Marcelo Chagas, completando mais uma volta, está tranquilo na frente. Abre grande vantagem em relação ao Leonardo, que começa a ter que se preocupar com o Rafael Bruno. Rafael vem tirando diferença em relação ao Leonardo, pode sim buscar a 2ª posição. Marcelo Chagas é o líder.
ficou ausente de 2 etapas nessa temporada e uma delas ele também desistiu. Por isso, talvez não tenha tantas chances de lutar pelo título. Mas olha a aproximação do Rafael sobre o Leonardo. O Marcelo tira uma onda, levanta o braço. E a pressão do Rafael sobre o Leonardo agora é muito intensa. Vem pra cima Rafael Bruno. Leonardo vai tentar manter-se à frente do Rafael, mas perde a linha de dentro. Agora Rafael colocou para fazer a ultrapassagem. Rafael Bruno ultrapassa. Supera Leonardo Rocha e assume a segunda posição. Foi tirando pouco a pouco, foi cavando até conseguir alcançar o Leonardo e fazer a ultrapassagem. É o segundo colocado, Rafael Bruno. A diferença dele para o Marcelo é relativamente grande. Vai ser dada a bandeira branca. Marcelo Chagas abre agora a última volta. Última volta para Marcelo Chagas. Ele tira o pé, tanto que você já vê o Rafael tentando a aproximação. Tira muito o pé ou será que tem algum problema? Porque nessa última volta foram mais de 2 segundos que caíram em relação à sua vantagem sobre o Rafael Bruno. Mas vem Marcelo para pintar na reta. Olhou para trás, conferiu. Para saber se vai sofrer pressão. Comemora já. Marcelo Chagas vence. Quadriculada para Marcelo Chagas em primeiro lugar. Portanto, o resultado final dessa segunda bateria do dia traz a vitória de Marcelo Chagas. A segunda posição de Rafael Bruno com Vinícius Rodrigues no pódio completando. Leonardo Rocha, Fernando Fernandes, Vanderilo Júnior, Luiz Antônio, Fernando Rodrigues, Sérgio Desidério, Cleuber Monteiro, Vinícius Martini, José Antônio, Carlos José e Roberto Eloy vieram na sequência dessa que foi a 8ª etapa da Copa Cartólatras, a bateria de número 2. Imagens do pódio da primeira bateria com Anderson Alencar no pódio, vencedor, Warley Silva e Charles Martins completando. O segundo pódio, bateria de número 2, Marcelo Chagas vencendo com Rafael Bruno e Vinícius Rodrigues em terceiro. A Copa Cartólatras 2011 é um oferecimento da Bestway Idiomas, inglês e espanhol em 3 semestres. Docas, utilidades para o lar. E Frutos da Terra, alimentos naturais.